Amém? Então nós estaremos finalizando o que eu acabei de gravar no vídeo anterior, que fala sobre a mulher adúltera. Amém? A mulher adúltera, para quem não sabe, é aquela mulher que é casada, tem o seu esposo, mas ela no oculto, no escondido, sem ninguém saber, ela coloca outras criaturas na cama dela, entendeu? Ela adultera, ela comete relações sexuais com outras pessoas que não é o cônjuge, o marido dela. Ela é uma adúltera. E é um pecado muito comum desde a fundação do mundo, e Deus castigará os adúlteros. Amém? Se caso não se arrependerem, Deus castigará. Então ele diz aqui: vi entre os simples, entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas de noite. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Veja, ela tem enfeites de prostituta e o astuto coração. Esta estava alvoroçadora e contenciosa e não parava em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, expulsou o seu rosto e disse-lhe: sacrifício pacífico tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com coberta de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aleós e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Diz a Bíblia que ela seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjeias dos seus lábios persuadiu, e ele seguiu logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que as flechas lhe atrapassem o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua própria vida. Agora, pois, filho meu, dai-me ouvido e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque muitos feridos derrubou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte. Amém? Câmara da morte. Então, que Deus nos livre, porque essa mulher adulta está em plena atividade. Não vamos pensar que a Bíblia é um livro antigo, que só fala de coisas antigas, que já aconteceram antigamente. Negativo. A Bíblia é atualíssima. Essa mulher adúltera aqui, ela está em pleno no século 21. Amém. E que Deus nos livre dessa mulher adúltera, dessa mulher que já matou, diz a Bíblia, muito, já feriu. Eu fui ferida por uma mulher adúltera. Quem me feriu foi uma mulher adúltera, uma feiticeira. Amém. Caminho de sepultura é a sua casa, é o caminho da sepultura, os quais descem às câmaras da morte. Então que Deus livre-nos dessa câmara, a câmara da morte. Câmara da morte. Amém. Eu entrego na mão de Deus. Então, nós estávamos falando sobre o José, a vida de José, saindo. Por que eu falei? Porque essa feiticeira, essa macumbeira, eu fico pensando, meu Deus, meu pai, até quando que vai? Olha que eu já sofri uma perseguição contra uma mulher quando eu tinha 16 anos de idade, com 21 anos de idade. Teve uma criatura, uma mulher que me perseguiu assim, de corpo, de alma e de espírito. Ela não escondia, ela me perseguia de manhã, de tarde e de noite. Eu sabia quem era, eu sabia quem era a pessoa, eu sabia quem ela era, entendeu? Eu sabia, todo mundo sabia quem era a pessoa. Era uma pessoa que estava em evidência
não estava escondido. Então a gente vai meditar aqui quando os irmãos de José descem outra vez no Egito. Nós estamos gravando esses vídeos falando de José, que foi o governador do Egito, amém? E os problemas de família que José tinha com seus irmãos. E a fome, diz a Bíblia, era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento, que eu já li no vídeo anterior, os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos. E Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com ele, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata Rezes, prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nós tome por servos os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à venda, e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tem posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus do vosso Pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, trouxe-lhe fora a Simão. Depois levou o varão, aqueles varão, à casa de José e deu-lhe água, e lavaram seus pés, também o seu pasto, seus jumentos. Prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, inclinaram-se a ele até a terra, e ele lhe perguntou como estava, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Ele era um velho, né? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falaste. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus faz isso na vida de um homem, na vida de uma mulher. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. Puseram a ele a parte. Uma história muito emocionante, né? Tinha tudo para... Deus estava ali nessa história. E a eles a parte, aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação, coisa detestável comer pão. E assentou-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade do que os varões. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que varões se maravilhavam entre si. E apresentou-se-lhe a porção que estava diante dele, porque a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que de qualquer deles. Eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A astúcia de José para deter seus irmãos. Vamos ver aqui a astúcia de José. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porá na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito
Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a sua casa: Levanta-te, persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe o meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste, e alcançou-os, falou-lhes as mesmas palavras, e eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. E eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. Buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou esse copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque eles ainda estavam ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Aqui surge, né, a palavra adivinha, né? Adivinhação, né? E disse-lhe José: Que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu adivinha? Ele fez uma pergunta a seus irmãos, né? Ele adivinhava tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: Trazei-me a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós ao teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai e comprai-vos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos o teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim e disse: Certamente foi despedaçado e não tenho visto até agora. Se agora também tiraste a este da minha face e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Os teus servos farão descer as cães aos teus servos, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo
se deu por fiador por este moço para com seu pai, dizendo: se não tornar eu, serei culpado ao meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobreverá ao meu pai. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorificado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo sabe. E você que vê esse vídeo, concorde comigo dizendo amém.